Sei que o dia hoje foi cansativo, mas agora vamos descansar na presença de Deus com esses estudos bíblicos. Vamos tirar esse momento para descansar na presença de Deus, com calma, com o coração aberto e com a mente tranquila. Aqui juntos, vamos meditar na palavra, deixar que ela fale com a gente, deixar que Deus nos abrace com a paz. E vamos iniciar com esse versículo de Provérbios capítulo 3, versículo 24, que diz assim: Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Essa promessa é um lembrete de que não precisamos carregar os fardos da vida sozinhos, porque Deus está aqui. Deus cuida de cada um nós. E enquanto você descansa, Deus está cuidando, guardando a cada detalhe da sua vida. Deus não deseja que você durma com o coração apertado. Ele não quer que você adormeça cercado por pensamentos ansiosos, nem por sombras do passado. Ele quer que você se entregue com confiança, sabendo que está seguro, porque a confiança no Senhor transforma o sono em alívio, a noite em bênção e o silêncio em paz. Talvez hoje tenha sido um dia difícil, talvez você tenha chorado em segredo, ou lutado por dentro enquanto sorria por fora. Mas agora é tempo de respirar fundo e descansar. Não por negligência, mas por fé. Porque quem confia em Deus aprende a descansar até mesmo nas tempestades. Essa promessa é para você. Não importa a sua idade, sua história ou o quanto você acha que precisa resolver tudo. Você pode fechar os olhos sabendo que Deus está no controle. Ele conhece o seu coração. Ele ouve até o que você não diz. Deus entende os seus silêncios. Permita-se agora ser envolvido por essa verdade. Deixe que cada palavra desse versículo seja como uma gota de óleo sobre a sua alma cansada. Não tema. Deus está aqui. Ele habita no silêncio. Ele cobre você com a sua paz. Ele se deita ao seu lado em espírito, velando por você como um pai amoroso vela pelo filho que dorme. Você pode descansar, sem medo, sem pressa, sem culpa, porque a presença de Deus é descanso, é consolo, é vida. O dia foi longo, o trabalho intenso, e agora você se prepara para descansar. As preocupações do dia a dia tentam te alcançar, mas você sabe que precisa de um momento de paz, um refúgio para a sua alma. É nesse momento que a palavra de Deus, como um bálsamo suave, vem acalmar o seu coração. Permita que a mensagem desta noite renove suas forças, te inspire e te lembre do amor incondicional de Deus por você. Hoje vamos falar sobre algo fundamental na nossa caminhada cristã: a fé. Assim como um jardim precisa ser cuidado para florescer, a nossa fé também precisa de atenção e cuidado para se fortalecer. Existem certos hábitos, certos padrões de pensamento que agem como ervas daninhas, minando nossa fé e nos afastando da plenitude que Deus tem para nós. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 5 fatores que podem estar enfraquecendo a sua fé. Mas não se preocupe, meu amigo, porque para cada desafio, para cada obstáculo, a palavra de Deus nos oferece a direção e a força necessárias para superarmos e seguirmos em frente. Prepare o seu coração, porque tenho certeza que esta mensagem vai te abençoar. A dúvida, meus amigos, é como uma fresta numa porta que deveria estar fechada. Uma pequena abertura que, se não for fechada a tempo, permite a entrada de ventos frios e correntes de ar que podem apagar a chama da nossa fé. Quando a dúvida se instala, começamos a questionar o amor de Deus, a sua fidelidade, a sua presença em nossas vidas. Pensamentos como: será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me ouve? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Começam a ecoar em nossas mentes, roubando a nossa paz e nos afastando da certeza da presença de Deus. Mas é importante lembrar, meus irmãos,
que a dúvida não surge apenas da falta de conhecimento, mas principalmente da falta de intimidade com Deus. Quando não dedicamos tempo à oração, à leitura da palavra, ao diálogo sincero com o nosso Pai, a nossa fé se torna vulnerável, como uma planta que não recebe água e nutrientes. Por isso, meu irmão, se você tem lutado contra a dúvida, se a incerteza tem tomado conta do seu coração, se aproxime de Deus. Busque a Deus em oração sincera, mergulhe na sua palavra, e você verá a dúvida se dissipar como a névoa da manhã diante do sol radiante da presença de Deus. Lembre-se, a fé não é um sentimento, mas uma decisão, uma escolha diária de confiar em Deus e em suas promessas. A Bíblia é clara, meus amigos, em nos dizer que todos nós somos pecadores, todos nós erramos e precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Mas existe uma diferença, meus irmãos, entre tropeçar e cair no pecado e permanecer nele, permitindo que ele crie raízes em nossos corações e nos afaste do amor de Deus. O pecado não confessado, aquele que escondemos, que tentamos justificar, é como um peso que carregamos em nossa alma, nos curvando cada vez mais, nos afastando da leveza e da liberdade que só encontramos em Cristo. Quando permitimos que o pecado faça morada em nossos corações, a vergonha, a culpa e o medo se tornam companheiros constantes. Começamos a evitar a presença de Deus. A oração se torna um fardo. A leitura da Bíblia perde o sabor. E a chama da nossa fé vai se apagando lentamente. Mas, meu irmão, quero te lembrar que Deus não deseja te condenar, mas te libertar. Em Provérbios 28:13, a Bíblia nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não carregue esse peso sozinho, meu amigo. Confesse seus pecados a Deus, peça perdão e busque viver em novidade de vida. Lembre-se, o sangue de Jesus tem poder para purificar você de todo pecado e te fazer uma nova criatura. Muitas vezes, meus irmãos, o enfraquecimento da fé não acontece de forma abrupta, mas como um afastamento gradual, um isolamento espiritual que nos afasta da presença de Deus de maneira sutil, quase imperceptível. É como um barco que, sem perceber, vai se afastando da margem, levado pela correnteza, até que, quando se dá conta, já está bem distante do porto seguro. O isolamento espiritual pode se manifestar de diferentes formas em nossas vidas. Pode ser o afastamento da comunidade de fé, a negligência da oração, a ausência da palavra de Deus em nosso dia a dia. Ou pode ser algo ainda mais profundo, meus amigos, a dureza de coração, a falta de perdão próprio, a crença de que não somos dignos do amor e da misericórdia de Deus. Mas, quero te lembrar, meu irmão, que Deus não desiste de você. Ele te busca incansavelmente, com amor e compaixão. Em Jeremias 29:13, ele nos diz: vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Não permita que o orgulho, a vergonha ou a culpa te afastem do amor do Pai. Quantos de nós, meus irmãos, já nos encontramos de joelhos em oração, derramando nossos corações diante de Deus, com fé e esperança, mas ao longo do tempo, a resposta não vem, a espera se prolonga, o silêncio parece ensurdecedor e a frustração começa a se instalar em nossos corações. É importante lembrarmos, meus amigos, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O que pode parecer um não aos nossos olhos, pode ser, na verdade, um redirecionamento para algo ainda maior, algo que jamais poderíamos imaginar. Em Isaías 55:8-9, Deus nos diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos.
os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em vez de se entregar à frustração, meu irmão, busque a Deus em oração e peça a Ele que te dê sabedoria e discernimento para compreender os seus planos. Confie que Ele está no controle de todas as coisas e que no tempo certo você colherá o fruto da sua fé. Vivemos em um mundo, meus irmãos, bombardeado por informações, imagens e mensagens que competem pela nossa atenção a todo instante. É como um turbilhão de estímulos que, se não formos cuidadosos, podem nos afastar daquilo que realmente importa, a nossa comunhão com Deus. A influência negativa do mundo se manifesta de diversas formas, na cultura que exalta o egoísmo, o prazer imediato, a busca desenfreada por sucesso e bens materiais. Ela se esconde por trás de conteúdos midiáticos que banalizam o pecado e distorcem os valores do reino de Deus. É como um veneno sutil que, gota a gota, vai contaminando a nossa mente e enfraquecendo a nossa fé. Mas, meu irmão, não precisamos nos entregar à correnteza deste mundo. Em João 16:33, Jesus nos diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo, temos a vitória sobre as pressões e as tentações deste mundo. Busque a presença de Deus em oração. Encha a sua mente com a sua palavra, e você verá a sua fé se fortalecer a cada dia. Assim como um jardim precisa ser cuidado com carinho e atenção para florescer, a nossa fé também precisa ser nutrida diariamente pela palavra de Deus, pela oração. Se você se identificou com algum dos pontos que abordamos hoje, se a sua fé tem sido desafiada pelas dúvidas, pelo pecado, pelo isolamento, pela frustração ou pelas influências negativas do mundo, saiba que você não está sozinho. Deus te conhece, Ele vê o seu coração e deseja te ajudar a reerguer a sua fé. Busque a Ele com sinceridade, confesse suas fraquezas e permita que o seu amor te renove, te transforme e te capacite a viver uma vida de vitória. Lembre-se, meu amigo, a jornada da fé pode ter seus desafios, mas a recompensa de viver em intimidade com Deus é incomparável. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Bom vídeo de hoje é fiquem todos com Deus e tchau. Os ensinamentos de Jesus Cristo são o alicerce para a nossa fé e podem ser resumidos em ênfase no amor, no perdão, na humildade, na fé, na justiça e na promessa da vida eterna. Desde o início de seu ministério, Jesus deixou claro que o maior mandamento era amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Em Mateus 22:37-39, ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor que Jesus nos ensinou não é apenas uma emoção, mas uma prática diária, que se manifestava no cuidado pelos outros, inclusive pelos nossos inimigos. Em Mateus 5:44, Jesus ensina assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus deixa claro que não adianta amar ou perdoar apenas as pessoas que nós amamos, pois Jesus morreu não foi para salvar apenas as pessoas que seguiam Ele, mas Jesus salvou e perdoou a todos nós.
Outro pilar fundamental nos ensinamentos de Jesus é o perdão. Em resposta à pergunta de Pedro sobre quantas vezes deveria perdoar o irmão, Jesus afirmou: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Além disso, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que devemos pedir a Deus: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. E Jesus ainda advertiu em Mateus 6, 14 a 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa demonstra que não entendeu o perdão que recebeu de Deus. O perdão é a base do relacionamento com Deus e com as pessoas. Efésios 4, 32 reforça: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A humildade também é um traço essencial da vida cristã segundo Jesus. Ele, que sendo Senhor, lavou os pés dos discípulos, ensinou que no reino de Deus, o maior entre vós será vosso servo. Mateus 23, 11. A fé é um outro ponto muito importante. Jesus frequentemente realizava curas e milagres dizendo: a tua fé te salvou. Em Mateus 17, 20, Jesus fala: e Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E sempre devemos ter fé, pois Jesus ensinou para todos nós em João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não importa a sua dificuldade ou seu medo, ou até mesmo suas doenças, apenas tenha fé em Deus e em Jesus Cristo, pois o único caminho que você tem para se aproximar de Deus é através de Jesus. Um outro ponto muito importante também foi os ensinamentos de Jesus com as parábolas. Entre elas, vou destacar a parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas 10, 25 a 37. A grande lição que Jesus ensina é que, não importa quem seja a pessoa que devemos ajudar, devemos apenas ajudar com um coração sincero. Devemos ajudar o próximo com compaixão igual o samaritano fez. Não devemos ajudar com um pensamento de recompensas no futuro. É para ajudar de coração. O samaritano não pensou em recompensas futuras, nem ajudou esperando algo em troca. Ele simplesmente viu a dor de seu próximo e foi movido por misericórdia. Ele tratou das feridas do homem, cuidou dele, pagou suas despesas e fez tudo isso por amor, não por interesse. Agora, um outro ponto também muito importante é o anúncio do reino de Deus. Jesus diz em Mateus 4,17: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus deixa muito claro para todos nós arrepender de nossos pecados. Porém, devemos saber que o arrependimento deve ser sincero e verdadeiro. Arrependimento é uma mudança de direção, é virar a chave e ir no sentido oposto dos nossos pecados e pensamentos negativos. Se você estava indo em direção ao pecado, mude agora mesmo. Deixe para trás os seus pecados e quebrante o seu coração diante de Deus. Assim Deus perdoará seus pecados e você vai em direção a Deus, em direção para a sua própria salvação. Bom, o vídeo de hoje é isso. Claro que faltaram muitos ensinamentos e eu posso até falar mais sobre eles. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Fiquem todos com Deus e tchau.
Você já parou para pensar em Deuteronômio 8:3? Talvez você até já tenha lido esse versículo alguma vez, ou já ouviu alguém citar, mas já parou para refletir profundamente sobre o que a palavra de Deus está dizendo ali? Olha só o que está escrito. Deuteronômio 8:3 diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Agora pense comigo, do que você tem se alimentado? Há pessoas que se preocupam com o pão natural, o alimento físico, e pior ainda, há pessoas que se alimentam do pecado. Alimentam a luxúria, a mentira, o orgulho, o ego, o rancor. Alimentam o seu próprio pecado todos os dias, em silêncio. Fingem arrependimento, mas continuam dando de comer à velha natureza do pecado. E então, quando a tentação bate, caem, de novo e de novo. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão alimentando o seu pecado. Tem gente que diz, foi mais forte do que eu. Mas antes de cair, já estava alimentando aquilo por dias, semanas, talvez meses. Quando a tentação vem, ela só colhe o que já vinha nutrindo. Jesus, quando foi levado ao deserto, teve fome, e o diabo veio com uma tentação: transforma essa pedra em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Veja a diferença. Israel estava no deserto em busca da terra prometida. Eles recalaram, murmuravam, caiu em idolatria. Jesus estava no deserto 40 dias sem comer e sem beber, foi tentado, mas venceu o pecado. Você percebe? O deserto é o mesmo. O que muda é de onde você tira o seu alimento. E aí vem a pergunta central. Você tem se alimentado de quê? Da palavra de Deus ou do pecado? Se você alimenta sua carne, ela vai dominar sua mente. Se você alimenta sua alma com a palavra de Deus, vai ter forças para resistir no dia da tentação. E sim, a tentação pode ser forte, mas se você estiver cheio da palavra de Deus, ela será a sua espada, seu escudo e seu principal alimento. Devemos perguntar a nós mesmos o que eu tenho alimentado. Você está fortalecendo o espírito ou engordando o pecado? Está se enchendo da palavra ou se enchendo de desculpas? Se o inimigo vier com tentações, lembre-se de Jesus. Jesus venceu no deserto porque estava cheio da palavra, e você também pode vencer. Por isso, se alimente da palavra de Deus todos os dias. Lembre de, como está escrito em Salmos 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não basta só ouvir a palavra, é preciso escondê-la no coração. Guardar, orar, se alimentar dela todos os dias. Só assim você vai resistir quando a tentação vier. Só assim o pecado vai perder a força. Só assim o deserto se torna lugar de vitória. O vídeo de hoje é isso, espero que gostem. Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau. Sabe, há coisas na vida que simplesmente não conseguimos entender. Podemos ter todo o conhecimento do mundo, a melhor formação, a mente mais lógica, ainda assim há limites. Há momentos em que olhamos para o que está acontecendo à nossa volta e nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que assim? É nesse ponto que Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, nos confronta com uma verdade que muitos ignoram. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Esse versículo é um lembrete direto e profundo. Você não sabe. Você não sabe como o vento se move. Você apenas o sente. Você não sabe como a vida se forma dentro do útero. Você vê o milagre, mas não compreende completamente. Assim também, você não sabe o que Deus está fazendo. Mas o problema é que muitas pessoas não aceitam isso. Elas querem saber tudo, controlar tudo, decidir por si mesmas. Querem escolher seus caminhos,
seus planos, seus desejos, e quando algo não acontece como elas querem, se frustram. Dizem que Deus não está ouvindo, ou que Deus se esqueceu delas. Mas o problema é você mesmo. Muitas vezes, o ser humano está tão ocupado buscando aquilo que ele quer, que se esquece de ouvir a palavra de Deus. Não para um momento para perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Isso é bom? Ou apenas é algo que eu desejo? A busca passa a ser egoísta, surda, apressada e desconectada do céu. E o pior de tudo é que essa atitude geralmente não funciona. Porque quando andamos por nossos próprios desejos, corremos o risco de entrar em caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que no fim são caminhos de frustração e dor. A palavra de Deus mesmo diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. A pessoa insiste no que quer, porque acha que sabe. Mas a verdade é que ela não sabe. Não sabe o futuro, não sabe o que é melhor, não sabe o tempo certo e não sabe o que Deus está fazendo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, nos ensina a nos calar diante da grandeza de Deus, a reconhecer os nossos limites, a confiar em Deus. O que nos cabe então? Confiar, ouvir, obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vem depois, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, porque olha, mesmo no silêncio, Deus está fazendo todas as coisas. Talvez hoje você esteja passando por uma fase da vida em que não entende o que está acontecendo. Você orou, esperou, planejou e tudo saiu diferente. Você olha ao redor e pensa: será que Deus me esqueceu? Não, Deus não esqueceu de você. Tenha fé e tudo dará certo. Mas talvez você esteja tentando viver guiado pelo que você quer e não pelo que Deus te disse. E talvez hoje seja o dia de parar, pensar, respirar fundo e reconhecer. Assim também não sei as obras de Deus que faz todas as coisas. Mas ainda que eu não saiba, eu confio. O vídeo de hoje é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau. Hoje, queremos falar sobre algo que, infelizmente, tem se tornado comum e até normalizado na nossa sociedade: a mentira. Você já ouviu expressões como: foi só uma mentirinha inocente, era só para não magoar, todo mundo mente. Vivemos em uma cultura onde a verdade é flexível e onde a mentira é aceita como parte do jogo. Mas será que Deus vê dessa forma? A Bíblia não trata a mentira como algo leve. Pelo contrário, ela mostra que a mentira é uma arma do diabo, um veneno que contamina o coração e um pecado que separa o homem de Deus. Mentir, uma palavra pequena, mas com um impacto gigante. Você já parou para pensar nisso? A gente costuma ver mentira como algo leve, tipo mentir para evitar conflito, ou aquela famosa mentirinha do bem. Só que a verdade é que, aos olhos de Deus, mentira é um pecado sério. Em João 8:44, Jesus fala algo muito forte. Ele diz que o diabo é o pai da mentira. Isso já mostra a raiz do problema. Mentir não é só um erro social, é se afastar da verdade. E a verdade é o próprio Cristo. Desde o começo da Bíblia, a mentira causa destruição. Lembra do que aconteceu com Adão e Eva? A serpente usou a mentira para enganar, e isso trouxe a queda. Ou seja, a mentira foi o começo da separação entre Deus e o ser humano. Quando a gente mente, mesmo quando pensamos que seja por boas intenções, a gente escolhe confiar em nossas próprias estratégias e não em Deus. E isso é perigoso. Mentira vira um hábito, um costume, e logo a gente começa a viver preso nela sem nem perceber. Agora, vamos ser sinceros. Todo mundo já mentiu em algum momento da sua vida, e tem motivo por trás. Às vezes, mentimos por medo, medo de sermos rejeitados, medo das consequências, medo de decepcionar alguém. A verdade parece difícil demais,
ou pode gerar uma discussão que queremos evitar. Então a gente escolhe o caminho que na nossa cabeça parece mais fácil, só que esse caminho fácil cobra um preço depois. Tem também a pressão social. A gente quer ser aceito, quer parecer legal, interessante, perfeito nas redes sociais. Aí mentimos sobre quem somos, sobre o que sentimos. Criamos uma versão de nós que nem existe. Só que Deus vê o coração, Ele conhece cada intenção, e Ele não quer máscaras, Ele quer relacionamento verdadeiro com a gente. Em Provérbios 12, 22 está escrito: lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Ou seja, Deus se alegra com quem escolhe viver com integridade. E o mais bonito, Deus não exige perfeição, mas sinceridade. Ele prefere um filho que confessa com humildade do que alguém que vive escondendo a verdade. Tá, mas na prática, como a gente evita cair na mentira, ainda mais num mundo que normaliza isso? Começa pedindo ajuda. Simples assim. Fala com Deus. Senhor, me ajuda a ser verdadeiro, mesmo quando doer. A verdade às vezes dói, mas ela cura. A mentira pode aliviar por um tempo, mas depois machuca mais ainda. A Bíblia é como um espelho. Quanto mais você lê, mais você enxerga onde precisa mudar. Em Efésios 4, 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, viver com Cristo exige verdade. Deus quer de você um coração verdadeiro. Tem lugares, amizades ou até conteúdos na internet que fazem parecer que mentira é normal ou engraçado. Cuidado com isso. O que você consome molda seu caráter. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Minha intenção com esse vídeo não é apontar dedos nem parecer perfeito, porque eu tô na caminhada também. Só quis compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, que viver na verdade é possível. E é muito mais leve do que viver escondido atrás de mentiras. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, 6. Ou seja, viver com Ele é viver na verdade. E isso transforma tudo. Então, se hoje você sente que precisa mudar, pedir perdão, recomeçar, faz isso agora. Deus não rejeita um coração sincero. Ele está de braços abertos. Em Salmo 51, capítulo 6 diz assim: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau. Olá, pessoal! Hoje quero falar com vocês sobre algo incrivelmente importante: a segunda vinda de Cristo. Estão preparados? A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo retornará. Ele mesmo nos prometeu: e, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. Essa promessa está se desenrolando diante dos nossos olhos. Olhem ao redor. Profecias estão se cumprindo e os sinais estão por toda parte. A hora está próxima. Jesus nos disse claramente os sinais da sua vinda. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Guerras, terremotos, fomes, pestes. O mundo está em caos, exatamente como ele previu. E o que vemos hoje? A humanidade está se afastando cada vez mais de Deus. O pecado está aumentando e o amor está esfriando. Isso também foi predito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Estamos vivendo nos últimos dias. Muitos se desviaram de Deus, esqueceram do seu Criador, buscando riquezas e prazeres passageiros, negligenciando a eternidade. Mas sua palavra nos chama ao arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, 14. Mas não temam,
pois para aqueles que esperam no Senhor, este será um dia glorioso. Está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Ele não virá como um cordeiro, mas como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com um exército celestial ao seu lado. E quanto àqueles que rejeitaram o seu chamado, a palavra de Deus é clara. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25, 31, 32. Os fiéis entrarão no reino de Deus, mas aqueles que rejeitaram a verdade enfrentarão a condenação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Não podemos brincar com a eternidade. Irmãos e irmãs, o tempo está se esgotando. Jesus disse: eis que cedo venho. Retém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. O mundo pode zombar, pode dizer que isso é história, mas a palavra de Deus nunca falha. Ele virá. Vocês estão preparados? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para encontrá-lo? Não espere o amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Entregue sua vida a Cristo agora. Preparem-se, vigiem e orem, pois Jesus virá, e não sabemos o dia nem a hora. Mas para os fiéis, ele virá como o Rei da Glória. O apóstolo Paulo nos diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Este será um dia glorioso para aqueles que pertencem a Cristo. Desde o início da história da libertação do povo de Israel no livro de Êxodo, Deus se revela como um Deus que fala com clareza, que dá sinais, que adverte e que tem paciência. Ele envia Moisés com uma missão simples, mas poderosa. Deixa ir o meu povo. Êxodo 5, 1. Mas o problema começa quando Faraó ignora os conselhos. Faraó, rei do Egito, responde com soberba: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Aqui já vemos o primeiro sinal de um coração duro e arrogante. Um coração que se considera autossuficiente, que rejeita a autoridade de Deus e que prefere manter o controle e o seu orgulho do que curvar diante de Deus. Deus então começa a agir. Praga após praga, sinais inegáveis do seu poder se manifestam. As águas se tornam sangue, rãs invadem o Egito, piolhos cobrem a terra, moscas, pestes, feridas, saraiva, trevas, tudo com uma mensagem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo. Mas Faraó insiste. Mesmo quando os próprios magos egípcios reconhecem que aquilo era o agir de Deus, eles dizem assim em Êxodo capítulo 8, versículo 19: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó se recusa a ouvir. Veja a gravidade disso. Deus usou Moisés e Arão. Os magos falaram, os servos falaram. Até quando este homem nos será por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Mas Faraó não ouviu. O coração endurecido não é apenas teimoso, ele é surdo à verdade, mesmo quando ela grita. E quando finalmente Faraó parece se dobrar, dizendo em meio à praga da saraiva: pequei desta vez, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. A esperança surge por um momento, mas logo desaparece, porque assim que a dor passa, ele volta ao mesmo erro. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Isso nos mostra que Faraó não se arrependeu, apenas quis se livrar do sofrimento. O seu arrependimento era momentâneo, condicionado ao alívio.
um tipo de arrependimento muito comum hoje. Chora-se na dor, mas quando a tempestade passa, volta-se ao mesmo pecado. E aqui está uma verdade profunda: quem não se arrepende pela verdade será quebrado pela dor. Mas mesmo a dor, se não houver quebrantamento, se tornará inútil. O resultado final dessa dureza de coração é trágico, não apenas para ele, mas para todo o Egito. O povo sofreu, os animais morrem, a economia entra em colapso, os primogênitos são mortos, e por fim, o exército inteiro se perde nas águas do Mar Vermelho. Tudo isso poderia ter sido evitado com um simples ato de obediência. Por isso, quando lemos as Escrituras, ela não é apenas um relato antigo, é um espelho. Quantas vezes ouvi conselhos, alertas, versículos, pregações, mas segui no meu próprio caminho. Em Hebreus nos lembra com firmeza: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse hoje é agora. Deus ainda fala, ainda dá sinais, ainda usa pessoas para nos alcançar. Mas chega um momento em que, se não ouvirmos, o juízo se torna inevitável. Faraó é o retrato do que acontece com quem fecha os ouvidos para Deus. Quanto mais resiste, mais sofre. Quanto mais endurece, mais perde. No fim, ele descobre, da pior forma, que ninguém resiste à vontade de Deus e sai ileso. O profeta Oséias é um dos profetas da Bíblia, mas sua mensagem é gigantesca em impacto espiritual. Ele viveu no reino do norte de Israel, em uma época de prosperidade aparente, mas de decadência espiritual profunda. O povo tinha se afastado de Deus, adorando outros deuses, vivendo em idolatria, injustiça e corrupção. Foi nesse cenário que Deus levantou Oséias para falar ao seu povo de uma forma surpreendente e até chocante. Logo no início de seu livro, Deus dá uma ordem a Oséias. Deus manda Oséias se casar com uma mulher chamada Gomer, que seria infiel. Esse casamento não era apenas uma história pessoal, mas uma ilustração viva do relacionamento entre Deus e Israel. Assim como Gomer seria infiel a Oséias, Israel tinha sido infiel a Deus. O casamento do profeta se tornaria uma mensagem visível de como o povo estava tratando o Senhor, trocando a aliança com ele por amores falsos. Gomer realmente se afastou de Oséias, se entregou à prostituição e acabou se envolvendo com outros homens. Mas, mesmo assim, Deus ordenou que Oséias a buscasse de volta. Ele deveria amá-la novamente, perdoá-la e resgatá-la, pagando o preço para tê-la de volta. Esse gesto de Oséias não era apenas sobre sua esposa, mas era um retrato do amor de Deus. O Senhor estava mostrando que, mesmo diante da infidelidade de Israel, ele ainda os amava e estava disposto a restaurá-los. Essa mensagem é tão poderosa porque revela duas relações de Deus com seu povo. De um lado, a justiça. Deus denuncia com firmeza os pecados de Israel, sua idolatria, sua corrupção e sua ingratidão. Deus alerta que a desobediência traria coisas ruins, que o reino de Israel cairia em mãos inimigas por causa da dureza do coração do povo. E de fato, alguns anos depois, Israel foi levado cativo pela Assíria. Mas, do outro lado, vemos o amor fiel de Deus, que não desiste de restaurar. O casamento de Oséias mostra que, mesmo quando o povo se perde, Deus está pronto a recebê-los de volta se houver um arrependimento sincero e verdadeiro. Oséias também é lembrado por frases fortes que atravessaram os séculos. Uma das mais conhecidas é: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Ele mostra que a infidelidade de Israel não era apenas moral ou espiritual, mas vinha da falta de intimidade real com Deus. Outro destaque está em Oséias capítulo 6, versículo 6, quando Deus declara: quero misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Isso revela o coração do Senhor. Ele não se agrada de práticas religiosas vazias, mas deseja relacionamento, fidelidade e amor sincero. A vida de Oséias e sua mensagem nos ensinam muito até hoje. Primeiro,
aprendemos sobre a gravidade da infidelidade espiritual. Quando nos afastamos de Deus, buscando amores que o mundo oferece, estamos repetindo a atitude de Israel e de Gomer, trocando um amor verdadeiro de Deus por prazeres ilusórios. Segundo, vemos a seriedade da palavra de Deus. O povo foi destruído porque não deu valor ao conhecimento do Senhor, preferiu viver na ignorância espiritual. O mesmo pode acontecer hoje com quem despreza a palavra de Deus e vive distante da presença de Deus. Mas também aprendemos sobre o amor incomparável de Deus. Assim como Oséias perdoou Gomer, Deus também nos perdoa, mesmo quando falhamos. Por isso é importante ter um coração arrependido, sincero e verdadeiro, e Deus está pronto a nos restaurar. O seu amor é fiel, mesmo quando o nosso é falho, pois Deus quer de nós um coração arrependido, sincero e verdadeiro, pois Deus sempre está ao seu lado. Portanto, a história de Oséias é um convite à reflexão. Estamos vivendo como Gomer, correndo atrás de amores falsos? Ou temos permanecido fiéis ao Senhor? Que não sejamos como Israel, destruído pela falta de conhecimento, mas que sejamos um povo que ama a palavra, que conhece verdadeiramente a Deus e que responde ao seu amor com fidelidade. Bom, o vídeo de hoje é esse. Não esqueça de compartilhar o vídeo para mais pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.